É o seguinte, galera, até às 16 horas, o famoso 4 da tarde dessa terça-feira, um pouco mais de 34 mil ingressos tinham sido vendidos para o jogo do Flamengo contra o Corinthians nessa quarta-feira. Confesso que eu esperava mais, porém, eu tinha esquecido de um detalhe: o valor do ingresso está muito caro e isso, obviamente, está afastando um pouco os torcedores do Flamengo, além do momento ruim do Flamengo. A verdade é essa, embora tenha esse tempero especial, que é a estreia do Felipe Luiz à frente do Flamengo, mudança de ares, isso tudo influencia de maneira positiva, porém, mesmo assim, o ingresso caro faz com que os torcedores ainda estejam um pouco ressabiados e não compraram muito a ideia para esse jogo não, mas eu acredito aí em cerca de 50 mil pessoas pelo menos lá no Maracanã nessa quarta-feira. E o Corinthians terá que pagar ao Flamengo 500 mil reais para escalar o goleiro Hugo Souza, e vai pagar. O Hugo Souza vai jogar, o Corinthians vai ter que pagar porque eles ainda não exerceram a compra, a opção de compra do goleiro Hugo Souza. Com isso, como o jogador continua sendo do Flamengo emprestado ao Corinthians, o Corinthians é obrigado a pagar. Mas, Vene, como é que funciona essa multa? O Corinthians tem até 24 horas após o apito final, ou seja, vamos lá, o jogo acaba amanhã. Supondo que acabe amanhã, 11h30 da noite, quarta-feira, 11h30 da noite. O Corinthians tem até quinta-feira, 11h30 da noite, para poder efetuar o depósito bancário no valor de 500 mil reais na conta do Flamengo. Lembrando que essa será a segunda vez que o Corinthians vai pagar a multa para ter Hugo Souza contra o Flamengo. Foi assim no Campeonato Brasileiro, vai ser assim na Copa do Brasil. A tendência é que eles comprem o Hugo Souza antes do jogo de volta contra o Flamengo. Se eu não me engano, está marcado para o dia 17 de outubro, como teve alteração, não fiquei com a data na cabeça, mas eles podem exercer a partir do dia 10 a esperar. Mas nessa quarta-feira o Hugo Souza joga e o Flamengo recebe mais 500 mil reais no valor da multa. É o seguinte, pessoal, preparação do Flamengo para esse jogo não terá concentração. Os jogadores treinaram nessa terça-feira, na parte da tarde, foram para suas respectivas residências, enfim, foram liberados, e eles precisam se reapresentar ao técnico Felipe Luiz na parte da manhã. O café da manhã é opcional, enfim, mas eles têm um horário para chegar lá. Se eu não me engano, até 10 horas da manhã eles precisam se reapresentar lá no Ninho do Urubu e iniciar a concentração para pegar o Corinthians. Como foi a preparação? Ontem teve o famoso treino regenerativo, né, segunda-feira. Hoje foi um treino mais intenso, digamos assim, mas antes do treino no campo, teve o treino que eles chamam de vídeo, muito vídeo, Felipe Luiz utilizando muito vídeo. Depois do treino no campo, e depois do treino no campo também teve vídeo novamente. Amanhã está previsto para ter vídeo novamente, e aí preleção, e aí eles vão partir para o Maracanã para poder jogar contra o Corinthians. Mas foi muito baseado em cima disso, vídeo. Felipe Luiz sabe que ele teria e tem pouco tempo de preparação, mas mesmo assim ele já fez mudanças na escalação. Mas antes de falar da escalação, Michael treinou normalmente novamente, nossa, até rimou, treinou novamente com os demais companheiros e está liberado. Enfim, a tendência é que seja relacionado, não será titular, já dou logo esse spoiler aí, ele não está no time titular, muito tempo sem entrar em campo. Eu vou até ver aqui ao vivo qual foi a última vez que ele entrou em campo com a camisa do Flamengo antes de se lesionar. Ele ficou um longo período longe dos gramados, então a última vez foi no dia 28 de agosto, mais de um mês, né? Mais de um mês, quase 40 dias aí, foi na partida contra o Bahia, que o Flamengo venceu por 1-0, ele ficou 18 minutos em campo e teve uma grave lesão muscular. Vocês vão se recordar que nem pisar direito ele pisava. Tá de volta, tá treinando normalmente, então é um reforço caseiro para o técnico Felipe Luiz. Vamos para o time titular. Pois é, antes de mais nada, goleiro Rossi, tá? Não será Matheus Cunha, como o Tite havia dito que seria, caso o Tite tivesse continuado. O Tite estava optando por botar o Matheus Cunha na Copa do Brasil e gostaria de manter mesmo sendo eliminado na Libertadores, algo que irritou muita gente dentro do Flamengo. Foi, digamos assim, a gota d'água para o Flamengo demitir o Tite. Na lateral direita, a primeira mudança aí do técnico Felipe Luiz. O Wesley ganha a vaga de titular contra o Atlético Paranaense. O Wesley foi titular, mas porque o Varela tinha sido poupado, porque com o Tite o Varela
era titular. Inclusive, uma curiosidade sobre o Varela que eu acabei de saber. Ele não ia ao ataque por pedido do Tite. E era algo que ele não gostava muito. Inclusive, ele não gosta muito dessa ideia da torcida o chamá-lo de lateral defensivo, porque na seleção ele ataca muito, e aqui no Flamengo muita gente o enxerga como lateral defensivo, algo que ele não gosta muito. E ele ficou rotulado dessa maneira. Mas vamos para o time. Rossi, Wesley, Léo Ortiz na zaga, a segunda mudança aí, ao lado de Léo Pereira, Alexandro mantido na lateral esquerda, Pulgar de primeiro volante, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. E a dupla de ataque, Plata e Bruno Henrique. Para quem imaginava que o Gabigol fosse ser escalado como titular já no primeiro jogo do técnico Felipe Luiz, por conta da relação deles, eu confesso para vocês que eu não esperava isso. Eu espero no Gabigol ganhando mais minutagem, palavra da moda aí. Eu espero o Gabigol na frente do Carlinhos nessa briga por minutagem, porque com o Tite, o Carlinhos estava na frente do Gabigol. Com o técnico Felipe Luiz, acho que o Gabigol vai ficar na frente do Carlinhos. Então, recapitulando o time: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Minha opinião: Rossi no gol. Acertou demais o Felipe Luiz, com todo respeito ao Matheus Cunha, mas zero condições de escalar Matheus Cunha. Não é goleiro para vestir a camisa do Flamengo, para estar no elenco profissional do Flamengo. Não é goleiro para ser reserva imediato do Rossi. Nem acho o Rossi isso tudo não, mas ele está muito acima do Matheus Cunha. Na lateral direita, concordo, o Wesley para mim estava jogando melhor que o Varela. Eu acho que como o Alexandre é um jogador, é um lateral mais construtor, como era o próprio Felipe Luiz, eu acho que na lateral direita pode ter um jogador mais ofensivo. Na zaga eu não concordo tanto. Eu não concordo. Entendo pela saída de bola. O Léo Ortiz tem uma saída de bola melhor que a do Fabrício Bruno, mas eu acho que se fosse para botar o Léo Ortiz na zaga, teria que ser na vaga do Léo Pereira, e aí botaria Léo Ortiz e Fabrício Bruno juntos. Pelo menos é a minha opinião. Eu não botaria o Léo Ortiz na zaga. Eu deixaria o Léo Ortiz de primeiro volante no lugar do Pulgar, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga. Pelo menos